Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos começar e falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro do direito administrativo. Licitação. Bicho de sete cabeças para muita gente, mas aqui no LAC não vai ser. Aqui no LAC não vai ser. A gente vai trabalhar a licitação de forma organizada, de forma planejada, te mostrar os conceitos importantíssimos dessa matéria, te mostrar o que a lei fala, como trabalhar a ideia de licitação, para que ela serve, quais as regras importantes, quando eu não preciso fazer, quando eu preciso fazer. E os contratos? Vem quando, né? Contratos administrativos que eu tanto escuto falar nas aulas de direito administrativo, tudo isso a gente vai ver nessas aulas sobre licitação. Quando a gente fala de licitação, já é importante você parar e pensar que a licitação tem como regra principal a Lei 8666 de 93, né? A principal regra, mais detalhada, a norma geral é essa aqui. Mas não se resume a isso. Quando a gente fala em licitação, na verdade a gente está falando em compras, exatamente, em aquisição de bens ou de serviços pela administração pública. E esse é um ponto super importante que a gente tem que começar a entender quando a gente fala em licitação, de que nem sempre eu vou ter concorrência, nem sempre eu vou ter uma tomada de preço, eu posso ter um pregão. Ou melhor, eu talvez nem tenha qualquer procedimento licitatório para adquirir um microfone como esse. Talvez eu compre um microfone com dinheiro vivo, lá compro. Quanto custa? Custa, sei lá, 10, toma aqui o dinheiro e me dá um microfone. A compra na administração pública, ela funciona de maneira diferente do que a minha compra doméstica, a minha compra pessoal. E a licitação é o grande conjunto de regras, digamos assim, tentando estabelecer um mínimo de eficiência, de impessoalidade, de decência nas compras feitas pela administração pública. Então, quando a gente falar em compras na administração, eu posso lembrar de licitação. E quando eu pensar em licitação, na verdade, eu preciso pensar numa diversidade muito grande de maneiras de comprar alguma coisa ou algum serviço para a administração pública. Então, falando em licitação, vamos tentar entender mais ou menos o que é esse nome, para que serve, qual que é a função da licitação na administração pública brasileira. Vamos lá? O interesse público exige que a administração muna-se de bens e serviços fornecidos por terceiros. Bom, quando a gente fala em interesse público, eu tenho que lembrar das obrigações do Estado ou do poder-dever da administração pública. Eu tenho que lembrar basicamente dessas duas coisas, das obrigações que o Estado possui e do poder-dever da administração pública. Quando eu falo em interesse público, eu falo daquilo que a sociedade quer, daquilo que a sociedade necessita. E quem é a estrutura responsável por atender os interesses comuns da sociedade, como segurança, educação, saúde, lazer, previdência, enfim, toda aquela gama de direitos sociais previstos na Constituição da República. Estado. Sim, o Estado possui obrigações positivas de proporcionar a todo cidadão brasileiro, inclusive aqueles cidadãos que estão de passagem pelo Brasil, o mínimo da dignidade humana. Para isso, para atender esse interesse público, a administração precisa munir-se, ou seja, precisa aparelhar-se, precisa ter à disposição bens e serviços que são fornecidos por terceiros. Como é que eu vou prestar serviço de segurança pública, por exemplo, sem ter uma viatura, um veículo oficial da polícia? Como é que eu posso prestar serviço de atendimento à saúde sem ter ambulâncias? Como é que eu posso prestar o serviço de educação sem construir uma escola? Isso tudo
são bens e serviços fornecidos por terceiros. O Estado não é dono de montadora de veículos, o Estado não é dono de construtoras, ele contrata um terceiro para construir pelo Estado, ele contrata um terceiro para fabricar um veículo e vender para o Estado. Por que o Estado não faz tudo isso? Porque o Brasil é um país capitalista, porque o Brasil é um país da livre iniciativa, porque o Brasil entende que o Estado deve ter uma intervenção menor na vida das pessoas, porque o Brasil entende que o Estado deve se preocupar com as suas atividades primárias. Quais são as atividades primárias do Estado? Montar veículos? Não, pelo contrário. A atividade primária do Estado é prestar serviço de saúde, prestar serviço de educação, prestar serviço de segurança pública, prestar serviço de assistência social. Isso é atividade primária estatal. Não cabe ao Estado ter uma construtora, por exemplo, para construir uma usina hidrelétrica. Quantas usinas hidrelétricas o Brasil vai construir que justifique criar uma estrutura de uma construtora? O cálculo não fecha de forma positiva. Então, o que eu faço? Deixo que o particular, que já é especializado em construir, construa a usina, construa a ponte, construa a rodovia, construa a casa, o edifício, construa um parque municipal, por exemplo. E para isso eu contrato ele. Eu, Estado, tenho a grana, vou lá e contrato a pessoa fará de acordo com as regras que eu estabelecer para aquela construção. Né? A pessoa não fará, o terceiro não fará como ele acha que é melhor. Tá? Então, quando a gente fala de licitação, a gente está falando de uma necessidade da administração. Um dos grandes argumentos, um dos grandes pontos fundamentais para você ter o disparo de um processo licitatório é isso aqui, o interesse público. Qual é o interesse público? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é o interesse público aqui. O cabeça trabalha no Ministério Público Federal, beleza? O Ministério Público Federal, como qualquer órgão da administração, precisa disso aqui, ó. Telefonia. Sim, precisa de telefonia. Para quê? Para prestar serviços públicos, beleza? Precisa de telefonia para prestar serviço público. O interesse social está baseado no funcionamento do MPF. O MPF é um órgão previsto na Constituição da República, o Ministério Público Federal, e ele tem suas funções sociais, ele tem que perseguir determinados interesses sociais. Mas para isso eu preciso desse serviço aqui, telefonia. Então, o Estado tem que comprar telefonia, comprar telefonia, não porque ele acha bonito, não porque o chefe da administração quer conversar com a esposa, com o filho, com a mãe, com a comadre. Não, ele vai comprar esse serviço de telefonia porque ele tem que prestar um serviço público previsto na Constituição Federal de 1988. Então, como é que eu vou justificar a aquisição de uma telefonia? Olha, o Ministério Público Federal precisa do telefone para ligar para outros órgãos, para ter acesso à internet, ele precisa desse sinal de telefonia para ter acesso à internet, ele precisa acionar a segurança pública, precisa manter contato com hospitais, com etnias indígenas, ele precisa ter contato com outras unidades do Ministério Público Federal no país, e isso se faz por telefone, por linhas telefônicas. Então eu preciso comprar esse serviço de telefonia para atender o interesse social, para atender o interesse público de funcionamento do Ministério Público Federal. Sem telefonia vai funcionar? Vai funcionar sim, mas vai funcionar sem eficiência. Já pensou o Ministério Público Federal tendo que se comunicar apenas por carta epistolar? A celeridade dos atos administrativos seria muito menor. A eficiência ficaria a desejar. Então, veja bem, eu tenho aqui a necessidade de adquirir serviços de telefonia. Beleza. Por quê? Porque eu tenho um serviço público que não pode parar e que tem que funcionar de forma eficiente, de forma correta, de forma bacana. Então, eu justifico essa compra do próprio interesse
público. Poderia ser diferente? Poderia. Será que o Estado poderia comprar um monitor desse tamanho aqui? O que justificaria o município aí que você mora, meu amigão? Seu município quer adquirir monitores como esse aqui, ó. Qual é a razão? Interesse público. Pô, mas o interesse público comprar um monitor desse tamanho? Sim, eu posso pensar em educação. Isso facilita a aula para as crianças, para os alunos ou não facilita? Lógico que facilita uma telona desse tamanho. Posso pensar em administração pública. Pô, como assim administração pública, cabeça? Eu tenho um órgão lá que recebe por dia, sei lá, 500 pessoas todo dia. Todo dia tem 500 pessoas lá. E eu preciso de um monitor grande para ficar destacando qual é o número da senha que vai ser atendida naquele momento. Então eu compro esse monitor. É o interesse público, porque tudo isso está vinculado ao serviço público. Eu posso pensar na saúde. Saúde, cabeça? O que um televisor desse vai fazer na saúde? Eu vou fazer uma cirurgia por vídeo, que é um equipamento muito sofisticado hoje na medicina. E eu preciso de um telão desse para dar a maior visibilidade possível para o médico e para os demais componentes da equipe. Vai ter lá uma telona enorme para o cara ficar fuçando lá no seu corpo com aqueles aparelhinhos, né? E de onde o cidadão estiver na sala de cirurgia, ele vai ver com muita clareza num monitor desse. Seria mais difícil se ele visse num monitor pequenininho, né? Qual que é o maior campo de visão, ó, deixa um monitor pequenininho pro cara operar seu coração, deixa um monitor grandão pro cara operar seu coração. O que tá melhor aí? É lógico que o monitor grande, Então tudo isso, serviço público. Ah, preciso comprar uma caminhonete pro serviço público e ela custa 150 mil. Pô, o que justifica gastar 150 mil reais numa caminhonete para administração? Dependendo da situação, justifica. Existem veículos oficiais do IBAMA que custam isso. Por quê? Porque eles têm que se enfiar no meio do mato onde um carro comum não entraria. O veículo precisa ser traçado, o veículo às vezes se atravessar rio, não é qualquer veículo que faz isso. Um veículo que faz essa situação, que cumpre esse papel, ele é caro, ele é bem caro. Então, eu vou pagar mais caro porque há um interesse público, mais caro não, eu vou pagar o preço porque há um interesse público que exija a realização de um serviço público lá no meio da Amazônia. E para chegar lá no meio da Amazônia não dá para chegar, por exemplo, com Uno. Não vai, o carro vai parar no meio do caminho, vai quebrar, vai atolar. Eu preciso de uma caminhonete, eu preciso de um carro mais alto, com pneus grandes, tração nas 4 rodas, motor potente, tem que ter guincho, tem que ter snorkel, para ele atravessar o rio e a respiração do carro ficar por cima, o carro não enche d'água. Enfim, uma série de características e detalhes para esse tipo de terreno. Beleza? Então, quando a gente fala em aquisições pela administração, via de regra, eu penso em licitação. Preciso comprar alguma coisa? Licitação. Esse é o primeiro pensamento que aparece na cabeça de qualquer gestor público. E eu preciso conhecer a lei de licitações, preciso conhecer esse ponto gigantesco do direito administrativo chamado licitação. Porque eu não vou trabalhar só com uma lei, eu trabalho com várias leis quando a gente vai falar de licitação. Porque eu posso ter licitação por pregão, só o pregão tem todo um regramento jurídico para ele. Eu posso falar de licitação por RDC, RDC tem todo um outro regramento jurídico. A base da licitação no Brasil está na Lei 866, que é essa aqui, ó. A base de toda a licitação no Brasil está aqui, Lei 866 de 93. É com essa lei que a gente começa a conversar sobre aquisições na administração pública, sobre um processo de aquisição, né? A escolha do fornecedor não pode ficar ao exclusivo critério do administrador. Daria margem a escolhas impróprias, inapropriadas, né? A gente está falando aqui de impessoalidade, né? Pensa bem, meu amigão, você é o prefeito da sua cidade. E aí na sua cidade tem 3 concessionárias de veículo e você precisa comprar carros, não é carro, carros para a prefeitura. Oh, uma coisa à toa, vou comprar 50 veículos para a prefeitura, né? Para e pensa, 50 veículos ao preço médio de 40 mil reais. É uma compra bacana, né? Nós estamos falando de 2 milhões de reais aí em veículos, né? 2 milhões de reais em veículos. E é o seguinte, eu sou prefeito da cidade, eu tenho os 2 milhões de reais para comprar os 50 veículos, vou pagar à vista. E detalhe, o cara da concessionária é meu irmão.
gente finíssima, trabalhador pra burro, começou a trabalhar aos 15 anos de idade. Aos 21 ele já tinha uma lojinha que vendia carro usado, trabalhava de segunda a segunda, fazia todo tipo de negócio, até reformava carro para poder revender ele melhorzinho. Trabalhador, trabalha umas 20 horas por dia esse meu irmão. Bom demais. Meu irmão, ó, mora no meu coração. Até emocionante falar disso. Ele vai me vender os 50 carros. Ele merece. Merece. Vou fazer justiça com o trabalho dele. Cara, é bom demais, pô. Não rouba ninguém. Ajuda todo mundo que pode. Trabalha de segunda a segunda. Sustenta 5 filhos vagabundos. A esposa. A família da esposa. A minha família. Até a minha campanha ele ajudou. Olha que gente fina que é esse meu irmão. Minha campanha ele ajudou com mais ou menos 2 milhões. Meu irmão, aqui, ó, alô, Miguel, vem aqui, você vai me vender 50 veículos. Você, já estou mandando fazer o contrato no nome da sua empresa. Bom, né? Bom demais isso. Muito bom. Ou seja, e os outros dois? As outras 2 concessionárias? Não presta. Aquela marca de carro não presta. Só a marca de carro que o meu irmão vende que presta. As outras não prestam. Que marca que seu irmão vende? Meu irmão vende uma marca lá chinesa. Boa demais. Muito boa. Tem peça para trocar, é baratinho. Por que vai comprar 50 carros? Porque eu tenho 2 milhões. Então eu vou comprar 50 carros. Que carro que vai comprar? Só carro de passeio. Pô, mas peraí, só carro de passeio? Você não vai comprar ambulância? Não vai comprar micro-ônibus? Não vai comprar caminhonete? Só carro de passeio? Como é que você vai transportar um doente? Coloca o doente no banco de trás do carro. Carro sedã com ar-condicionado, filho. Moderno, tem até airbag. E aí? Loucura, né? Pura loucura. Você está escolhendo por critérios pessoais quem vai te fornecer um bem. Não rola. A licitação é para eliminar esse tipo de risco, para eliminar a possibilidade de você tratar só com seus amigos, só com aquele cara que ajudou na sua campanha política, né? Olha que coisa interessante. Tem uma presidente da República, aí já falei, né? Puta, uma presidente. Então tá, vamos falar. Tem um presidente da República e um candidato da presidência da República que recebeu montanhas de dinheiro de construtoras nesse país para a sua campanha eleitoral. Tem nada a ver comigo, estou disputando a presidência do país e eu preciso de grana, né, para pagar as contas da campanha. E os caras aí são abnegados, os caras são vão contribuir. 5 milhões, 10 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões. O que contribuiu menos, contribuiu com uns 500 mil. Interessante que essas mesmas construtoras pegaram contratos administrativos para prestar serviços na maior companhia de petróleo brasileira. Dureza, né? Então, assim, o que rola? A impressão que fica é que a impessoalidade foi jogada no lixo, né? O cara ajudou na minha campanha, então agora eu vou dar uma ajudinha para ele. Faz um servicinho aí para mim. Pô, mas Rodrigo, não tá certo? O cara não vai vender bens lá na prefeitura, não vai entregar os 50 carros? Vai. O construtor não vai fazer um serviço lá para a administração, então ele tem que receber para isso. Ele não tá... Qual que é o problema dessa história toda? O problema é que, talvez, o cara que ganhou o serviço ou vai vender o carro apresentou o preço mais alto. O problema é, talvez, quem sabe, entretanto, todavia, que outras pessoas foram excluídas de forma ilegal da licitação. Ou, detalhe, talvez nem tenha licitação. Vou fazer logo com você, porque você é gente fina. Você é faca na caveira. Quando eu precisei de 2 milhões para minha campanha, você compareceu com 2.500. Então você é o cara. Vai lá, constrói, sei lá, um porto para mim, uma rodovia, ou sei lá, qualquer coisa. Constrói aí, né? Sei lá, constrói cadeirinha para mim, mas deixa eu te pagar esses 2 milhões aí em forma de serviço. A ideia da licitação é evitar isso.
Por quê? Porque o dinheiro é público, a grana é pública, eu preciso prestar serviços públicos mediante o recurso que eu arranco do bolso do trabalhador diariamente. E esse recurso tem que ser empregado de forma imparcial, objetiva e técnica. Então, o que o Estado brasileiro, qual foi a solução para esse problemão que o Estado brasileiro enfrenta? Licitação. A licitação tenta, por fim, estabelecer limitadores de riscos. Vamos eliminar o risco do favorecimento, do superfaturamento, de eu comprar um telão desse aqui no edital e depois entregar uma daquelas TV de tubo, aquelas caixas de abelha gigante, né, que tinha antigamente. Vamos tentar fazer isso. A ideia da licitação é justamente eliminar esses riscos de violação da igualdade na compra feita pelo Estado brasileiro. Porque o Estado tem muita grana. Infelizmente ou felizmente tem muita grana, mas muito dinheiro. Pensa em muito dinheiro, multiplica por 1000. É a grana do Estado, tem muita grana. E se bobear tem mais do que... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.